bem? Mais uma transação que a gente vai integrar, né? Criaremos aqui um link entre MM e PP. Vamos usar a transação Migo, tá? Para fazer o recebimento em estoque dos produtos acabados. Aqui a gente vai finalizar o processo produtivo. Nas etapas anteriores, a gente já fez o consumo das matérias-primas que foram utilizadas para essa produção, elas foram baixadas do estoque, e agora nós vamos entrar em estoque com o produto final. Ou seja, todo o processo produtivo foi finalizado e esse é o lançamento que vai encerrar, né, dando entrada no material acabado em nosso estoque. Legal? Então é isso que você vai aprender nessa videoaula. Lançamento da Migo, fechando o processo produtivo. Vem comigo e vamos lá ver. Olá pessoal, estamos de volta a mais uma videoaula, né? Finalizando agora o nosso processo de produção, de fato, né? O que a gente vai fazer? Vamos acessar a transação Migo, nós vamos fazer mais uma integração MMPP, tá? E vamos, a partir dessa transação Migo, dessa vez, faremos a entrada, vamos adicionar, né, o estoque do produto acabado que foi produzido a partir daquela ordem de produção que nós criamos, tá bom? Então, já todo o processo aconteceu, a ordem foi criada, a ordem foi confirmada, finalizou-se então a produção fisicamente lá na área produtiva, as matérias-primas já foram consumidas, ou seja, já foram removidas do estoque, tá? E agora, nesse momento, a gente vai dar entrada no produto acabado para finalizar o processo produtivo. Então, nós vamos trabalhar novamente com a transação Migo. Vou lá para o sistema e vou fazer aquele caminho da logística, administração de materiais, administração de estoques, movimento de mercadoria, transação Migo, é onde nós vamos entrar para finalizar, então, a nossa produção. Vamos dar entrada no produto acabado no nosso estoque. Legal? Duplo clique sobre Amigo, sobre a transação, e a gente navega para dentro dela. Gente, aqui vamos fazer o seguinte, apague o que vocês têm aqui, né? A gente tem alguns defaults que normalmente são carregados, quando você finaliza uma operação ele traz, né? Então, apague para não confundir nossa vida e vamos fazer a seleção correta da função aqui em cima. Nós vamos trabalhar nessa transação com entrada de mercadoria, encontra aí o A01, ok? Mas, se ele trouxer pedido como proposta, como sugestão, você vai mudar manualmente do R01 para ordem, que vai ser o R08. Então, ele tem que ficar dessa maneira aqui. Entrada de mercadoria por ordem e o tipo de movimento será o 101, tá? Então, mantenha a sua transação dessa maneira, troque os defaults aí, né, de forma que você tenha as funções corretas habilitadas, né, para você fazer o lançamento, tá legal? Então, estaremos nesse momento fazendo o recebimento. Muito bem, gente. O que mais que falta aqui? Vamos lá. A apostila nos mostra exatamente essa seleção, a gente trabalhar com entrada de mercadoria por ordem, tá? E depois teremos que informar, né, o código, o número da nossa ordem de produção no campo apropriado. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o número da nossa ordem de produção, que fica nesse campinho aqui. Bom, como eu já falei da outra vez, eu posso procurar pelo matchcode ou posso diretamente digitar o número da minha ordem. A minha é a 10.083, tá? Então, você vai entrar com a sua ordem de produção, vai colocar aqui o número da ordem de produção que você criou, que você já usou para fazer o consumo das matérias-primas e dar um Enter para ele carregar as informações para a tela, tá? Então, ele vai trazer aqui o produto acabado, aquele item, né, que fica no cabeçalho da ordem de produção, que é o material que foi produzido, e nós estaremos entrando com ele em estoque. Gente, independentemente de qual tab você esteja aqui embaixo, seleciona a pasta OD. Pasta de OD de onde? Por quê? Porque aqui eu vou ver o movimento que ele vai fazer, vou perceber que ele é um movimento positivo, é uma entrada de mercadoria, que será lançada na utilização livre, tá? E vai entrar no centro 1010, no Storage Location, no depósito 101A, tá bom? Então, o que nós estamos fazendo? Entrada, recebimento da mercadoria, tá? Do produto final que foi produzido. Vou navegar em mais duas tabs. A primeira que eu vou é dados da ordem. Clica aqui no dados da ordem. Você vai ter
a informação exata de qual é a ordem de produção, claro, foi aquela que você informou no campo aqui em cima, ok? E também vou navegar para a pastinha material. Aqui na pastinha material eu vou ver o código do meu produto acabado. A gente tem que confirmar se realmente o produto acabado que está sendo lançado é o seu. O meu é o 106, está super correto. Verifica se é exatamente o seu produto acabado que aparece aqui. E claro, tem que ser ele, né? Para a gente poder finalizar corretamente esse lançamento, tá bom? Gente, depois disso, né? Tá tudo conferido na tela, tá tudo certinho. O que nós precisamos fazer? Marcar o item OK aqui embaixo, tá? Bem aqui embaixo eu tenho o item OK e eu vou marcar esse item OK aqui para poder confirmar que esse item será recebido, tá? Marca o flag, dá o item OK ali e um Enter e ele vai transferir, né, esse flagzinho para cá, confirmando que ele foi marcado e, portanto, ao salvar a transação, nós teremos então a entrada do produto acabado no nosso estoque. Então, vou voltar para a apostila para ver ainda se temos algum detalhe, né? Navegamos aqui pela pasta quantidade, OD, tudo mais. Vou apenas verificar, né? Isso a gente sempre faz, né? Para poder saber se eu tenho algum problema ainda, algum campo mandatório que não tenha sido preenchido. Verificar fica aqui em cima. Clico no verificar. Ele me dá a mensagem lá embaixo, o documento OK, significa que tudo tá certo, só preciso salvar realmente o lançamento. E eu vou salvar clicando no disquete, clico no disquete e lá embaixo no rodapé ele vai me dar o número do documento de material que foi criado. Olha só, documento 500011042 foi o documento de material criado. Bom, eu vou fazer o que eu já fiz nas outras migos também, né, que a gente já fez. Vou mudar a função de entrada de mercadoria para exibição, tá? Vou trocar aqui em cima a função para exibir A04, tá? Porque com isso ele vai trazer a possibilidade de eu acessar o documento de material gerado no modo visualização. Dou um Enter para isso e ele carrega então as informações aqui para a gente visualizar. Se você ainda quiser olhar também o documento contábil, lembra como é? Infodoc aqui no cabeçalho, ok? Infodoc e documentos contábeis. E a gente vai conseguir então navegar, né? Ele abre aqui a pop-up, documento contábil é o primeiro aqui, duplo clique e eu vejo a contabilização feita pelo movimento. Olha só, ele contabilizou um débito entrando o material na conta de estoque de produto acabado, tá bom? Então, gente, esse procedimento a gente já fez em outros casos, né? Só para a gente reforçar, né, qual que é a dinâmica dessa navegação. Quando você cria, né, o seu documento de material, você ainda tem a possibilidade da própria amigo te exibir o documento de material e navegar ainda para o lançamento contábil que foi efetuado por trás, tá bom? Isso é muito importante, gente, a gente evidenciar essas integrações, né? Esse processo que a gente acabou de fazer ligou o MM, porque a gente fez um movimento de mercadoria, a gente ligou o PP, integramos com o PP, porque finalizamos um processo produtivo, entrando com o produto acabado no estoque, e também integramos o FI, né? Por quê? Porque a gente fez aqui a contabilização dessa entrada em estoque. Então, só nesse pequeno processo que a gente fez, né? Nós colocamos MM, o PP e o FI na mesma página, todo mundo trabalhando para finalizar um processo produtivo. É muito interessante isso. Eu acho que um dos grandes objetivos nossos é exatamente propor o entendimento dessa integração. Então, a visão de que o sistema é completamente integrado é muito importante. Vou voltar na setinha verde lá de cima, fechar o documento contábil, a pop-up do documento contábil, e volto mais uma telinha e a gente finaliza então a transação Migo lançando a entrada do produto acabado no nosso estoque. Tá bom? Ficamos por aqui, pessoal. Agradeço mais uma vez a companhia e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.